Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 23 de julho, terça-feira. Capim rosa chá. Bom dia, Carolina, que está na academia ouvindo o Dharma. Bom dia, Margarete. Bom dia, Aparecida. Começando com Trem das Cores do Caetano, música linda. Bom dia, Pati Japiaçu, tudo bem? O Trem das Cores. Bom dia, Natalina. O Trem das Cores que é uma analogia, né? Bom dia, César. Bom dia, Cláudia. Uma analogia sobre que no trem entram todos os passageiros, né? E entram todas as... O trem é só um elemento. Bom dia, Ângela. É só um veículo, mas ele traz todos os passageiros com suas adversidades. Então, Caetano, quando fez essa música, estava se referindo às adversidades brasileiras, né? E às diversidades no campos sociais, políticos, religiosos. Bom dia, Ana Teresa. Então, que num trem de cores múltiplas, né, pudessem entrar todas as adversidades e todas são bem-vindas. As formas de gêneros, as formas sociais, enfim. E aí ele vai narrando, à medida que esse trem vai passando, vendo as paisagens, né, ele vai narrando essa visão que ele vai tendo, assim, né, da paisagem, paisagem, né, da natureza, mas uma paisagem social. É uma letra linda, né? Certo? Trem das Cores. Tudo bem com vocês? Bom dia, Rosali. Bom dia, Ana Teresa. Bora lá. Crianças cor de romã. É só um poeta para dizer uma coisa dessas, né? Ele fala da maçã também, né? Bom dia, Carla. Quem lembra daquelas maçãs que vinham antigamente, as maçãs da Argentina, que vinham aquele papel de seda azul, né? Quem lembra que vinha envolto com aquilo? Vocês lembram? Eu lembro perfeitamente. É muito interessante. E a maçã, né? E aí vinha aquele papel de seda. É muito chique. Thich Nhat Hanh, editora Bodh-Gaya, do N. Burgos. Velho Caminho, Nuvens Brancas. Muito bem. Tem uma lembrança muito forte dessa história da maçã, assim. Nós éramos uma família com muito poucos recursos, assim, né? Muito poucos, assim. Muito pobres, na verdade. E aí não tô falando, ai, coitadinho, nada disso, é só para contar uma história, tá? Só vejam dessa forma, assim. E o pai, uma vez por mês, eles tinham naquela época se tinha o costume de fazer rancho, bom dia, nega. Hoje não tem mais esse costume, né? Porque era um costume que aconteceu por causa de uma situação social do Brasil, né? Novamente, político-social, né? Quebrando, enfim. E aí, então, o rancho surge com essa ideia de fazer um rancho, porque tu não sabia o que ia acontecer no outro dia, né? A ideia do rancho é isso, né? Essa população de agora, essa geração de agora, não pegou a ideia do rancho, porque não passaram por situações de oscilações, né, da inflação monetária. Então tinha a ideia do rancho. E aí uma vez por mês ele comprava uma maçã, que era o que dava, né? Então no mês ele comprava uma maçã. Bom dia, Carol. E essa maçã envolta pelo papel, né, esse papel de seda azul, como o Caetano canta na música, o Trem das Cores, né? Envolta era uma maçã grande, né, uma maçã argentina. E ele dividia aquela maçã, né? Nós éramos em muitos irmãos, né? E aí ele dividia aquela maçã em vários gomos, assim, e dava um pedaço para cada um, sabe? Uma vez por mês. Achava o máximo aquilo. Então eu esperava o mês inteiro para comer a maçã. A seda azul do papel que envolve a maçã. Então a seda azul do papel que envolve a maçã depende da memória que tu tem das coisas, né? É muito interessante a consciência, né? Muito bem.
Aí hoje eu notei uma frase ali que eu fui ler agora para me lembrar. Quem olha quando você vê? Quem olha quando você vê? Estamos aqui, capítulo 25, página 132, a música dos picos elevados. O Buda já havia viajado anteriormente pela estrada de Varanasi para Rajagaha. Andou lentamente e desfrutou das florestas circunjacentes e dos campos de arroz. Perto do meio-dia, parou para mendigar em um pequeno vilarejo junto da estrada. Bom dia, Camille, quanto tempo? Em seguida, penetrou na floresta para alimentar-se quietamente e então praticou meditação caminhando por ali mesmo. Quando terminou, sentou-se embaixo de uma árvore frondosa para meditar. Apreciou a solitude na floresta. Após ter meditado por algumas horas, um grupo de rapazes bem vestidos passaram, obviamente agitados por alguma razão. Vários deles tinham instrumentos musicais nas mãos. O que ia à frente da turma inclinou a cabeça para cumprimentar o Buda e então perguntou: Monge, você viu uma moça passar correndo por aqui? O Buda perguntou: por que querem encontrá-la? O rapaz contou a história do começo. Eles eram da cidade de Varanasi e haviam entrado na floresta naquela manhã num passeio prazeroso, levando consigo seus instrumentos musicais e uma moça para entretê-los. Ah, que malandrinhos! Quando encerraram a cantoria, a dança e a celebração, eles se esticaram no chão da floresta para tirarem uma soneca. Quando acordaram, porém, descobriram que a jovem havia roubado suas joias e desaparecido. Eles a estavam perseguindo desde então. O Buda olhou calmamente para os jovens e perguntou: digam-me, amigos, é melhor neste momento encontrar uma moça ou a vocês mesmos? Ah, já pensou em encontrar o Buda no caminho? Os rapazes ficaram espantados. A aparência radiante do Buda e sua pergunta inusitada trouxe-os de volta a si mesmos. O primeiro rapaz respondeu: respeitável professor, talvez devêssemos tentar encontrar a nós mesmos em primeiro lugar. O Buda disse: a vida pode ser encontrada somente no momento presente, mas nossas mentes raramente moram no momento presente. Ao invés disso, nós nos voltamos ao passado ou ansiamos pelo futuro. Pensamos ser nós mesmos, mas na verdade quase nunca estamos em contato real conosco. Nossas mentes estão muito ocupadas remoendo as memórias de ontem ou os sonhos acerca de amanhã. O único modo de estar em contato com a vida é retornar ao momento presente. Algumas visões filosóficas e científicas que apontam que não existe o passado nem existe o futuro, que na verdade é uma sucessão somente de presentes. Assim. Isso tem implicações físicas para a construção de aspectos mais quânticos, assim. Mas para nós não muda nada. Para nós o que muda é a visão de que a gente tem que estar o máximo possível no presente. Apenas como uma dica para quem gosta de física e filosofia. Nossas mentes estão muito ocupadas remoendo as memórias de ontem ou os sonhos acerca do amanhã. O único modo de estar em contato com a vida é retornar ao momento presente. Uma vez que saibam como retornar para o momento presente, tornar-se-ão despertos. E naquele instante encontrarão seu verdadeiro ser. Olhem para essas folhas tenras, banhadas pela luz do sol. Alguma vez realmente olharam para o verde das folhas com um coração sereno e desperto? Bom dia, Beatriz. Como é que é o nome do filme? Bom dia, Márcia. Tem um filme japonês que retrata a vida de um limpador de banheiros em Tóquio. Não sei se vocês já viram. Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. Tem no MUBI. Vocês já viram? Ele ganhou o Oscar.
E aí o filme é super silencioso, assim, né? Um filme super silencioso. E narra essa vida dele, assim, limpando os banheiros de Tóquio. Os banheiros de Tóquio são uma ode à arquitetura, porque cada banheiros públicos, né? Nas praças, assim, são umas arquiteturas excepcionais, assim. É um tratado de arquitetura, lindos. E ele vai limpando os banheiros. E na medida que ele está sozinho, ele sempre está observando as coisas, observando as pessoas, observando tudo, e observando as árvores, principalmente. Ele tem uma fascinação por isso. Quem já viu esse filme? Vale a pena. Dias Perfeitos. Alguma vez realmente olharam para o verde das folhas com o coração sereno e desperto? Essa sombra do arvoredo é uma das maravilhas da vida. Se vocês nunca viram realmente o que é tão admirável, por favor, façam isso agora. A Cláudia disse que viu, a Margarete também viu. É muito lindo, né? Filme bonito. E lembro, né, daí tem uma cena, não vou dar spoiler aí, mas qualquer coisa atrapalha aquela quebra, né? Os mundos que ele fala, né? Os mundos que existem, os mundos que se chocam, e daqui a pouco tem uma interferência ali, né? E ele desestrutura, assim, depois ele volta novamente, né? E essas inserções, né? Não vou dar spoiler, fiquem tranquilos. Mas essas inserções que as pessoas fazem de querer trazer a sua vida para dentro da vida do outro, né? É uma forma de colonização. É uma forma de colonização. A gente não pode colonizar o outro. A gente não pode trazer nossas ideias para o outro. A gente não pode impor nossas ideias para o outro. A gente não pode tentar convencer o outro, né? E isso é uma colonização. Tem uma entrevista do ator e do Wim Wenders sobre o filme no YouTube. Tem também, como tem arquitetura ali, o pessoal da arquitetura está falando muito sobre esses banheiros. Eu já conhecia os banheiros, mas nunca... Na verdade, eles foram só para fazer um documentário, né? E aí ele viu que era para fazer um filme, valia um filme, né? Vale a pena ver. Os rapazes ficaram muito quietos, com seus olhos seguindo o dedo indicador do Buda. Me incomodou a cena, sabe? Me incomodou a cena do momento que quebram a rotina dele, assim. Eu sou uma pessoa que fico muito quieto por muito tempo, assim. E não gosto quando me tentam quebrar minha rotina, assim, porque as pessoas não podem ter o direito de fazer isso. Pensei em mim, estava sendo bem egoísta, assim. E o quanto a gente faz isso também, né? Ou as outras pessoas fazem isso, assim. Esses mundos, eles simplesmente se roçam um no outro e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas as pessoas querem te convencer, querem te colonizar, querem mostrar. Hoje em dia tá demais, assim, tá muito exagerado, tá muito exagerado. A gente precisa fazer um detox dessa mídia, não acho? Os rapazes ficaram muito quietos. Com seus olhos seguindo o dedo indicador do Buda, cada um deles olhou para as folhas verdes gentilmente acariciadas pela brisa do entardecer. Um momento depois, o Buda solicitou ao mais jovem que se sentasse ao seu lado direito e disse: "Vejo que você tem uma flauta. Por favor, toque algo para nós." O rapaz era um pouco tímido, mas aninhou a flauta em seus lábios e começou a tocar. Todos ouviram atenciosamente. O som da flauta era como o choro, o lamento de um amante desiludido. Os olhos do Buda não desviavam do jovem flautista. Quando terminou sua canção, a melancolia parecia ter velado o entardecer na floresta. Ninguém disse uma palavra, até que repentinamente o jovem estendeu sua flauta em direção ao Buda e falou: "Respeitável monge, por favor, toque para nós." Eu estou falando e estou ouvindo os passarinhos cantando. Agora nós estamos no final de julho, né? Pode ser que ir para cima, o Rio, São Paulo já dá para ver. Mas Rio, Espírito Santo eu sei que não, porque é um clima constante, eu já tive ali há pouco tempo. Minas tem essas mudanças também, né, Cláudia? Mas agora começa, agosto, setembro é uma cantoria.
E eu acho muito legal de ver essas transformações assim da vida acontecendo. E agora eles estão começando. Essa semana eles começaram a cantoria, né? Que é a época que eles querem já casar lá. Mas é lindo, tem cantos lindos. Vocês conseguem perceber a mudança do tempo? É que aqui no sul a mudança ela é muito fragmentada, ela é muito precisa, assim, a gente consegue ver, né? Diferente do resto do Brasil, de umas partes do Brasil. O Buda sorriu, enquanto vários dos rapazes não contiveram o riso, tomando seu amigo por um tolo completo. Quem já ouviu falar de um monge flautista? Para sua surpresa, porém, o Buda pegou a flauta das mãos do rapaz. Todos voltaram seus olhos para o mestre, sem conseguirem disfarçar sua curiosidade. Siddhartha fez várias respirações profundas e então levou o instrumento aos lábios. A imagem de um jovem tocando a flauta há muito tempo nos jardins reais de Kapilavastu, quando o Buda tocava em Kapilavastu, emergiu na mente do Buda. Era uma noite de lua cheia. Ele podia ver Mahapajapati, a mãe dele, né, sentada em uma pedra, ouvindo-o quietamente. E havia Yasodhara, com seu fresco incenso aceso, espargindo uma fragrância de sândalo. O Buda começou a tocar a flauta. O som era tão delicado quanto um filete de fumaça curvando-se gentilmente do telhado de um casebre dos arredores de Kapilavastu. Olha essa visão. Só um poeta para dizer isso, né? Como é que era o som? Né? Isso é sinestesia, né? Então, como é que era o som? O som era um filete de fumaça curvando-se gentilmente nos telhados de um casebre nos arredores de Kapilavastu. Então, ele não vai dar as propriedades do som, né? A literatura é maravilhosa, né? Ele não vai dar as propriedades do som. O som era alto, o som era agudo, o som era leve, o som era... Né? Não vai falar sobre harmonia, sobre melodia. Ele vai dizer que o som era como um filete de fumaça curvando-se sobre os telhados dos arredores de Kapilavastu. Ah, sensacional. Na hora do almoço. Veja, na hora do almoço. Lentamente a fina esteira se expandia através do espaço como uma reunião de nuvens, que por sua vez transformavam-se no lótus de 1000 pétalas, cada pétala apresentando um trêmulo e diferente colorido. Parecia como se um flautista de repente se transformasse em 10.000 flautistas, e todas as maravilhas do universo houvessem se transmutado em sons. Sons de uma miríade de cores e formas, sons tão leves quanto a brisa e rápidos como o tamborilar da chuva, claros como um pássaro grou voando nos céus, íntimos como uma canção de ninar, brilhantes como uma joia radiante e sutis como o sorriso de alguém que tenha transcendido a todos os pensamentos de perdas e ganhos. Os pássaros da floresta pararam de cantar, a fim de escutar aquela música sublime, e mesmo a brisa cessou de bulir nas folhas. É um acontecimento, né? A floresta foi envelopada por uma atmosfera de total paz, serenidade e maravilha. Os rapazes sentados em volta do Buda sentiram-se completamente refeitos e agora habitavam completamente o momento presente. Em contato com todas as maravilhas das árvores, do Buda, da flauta e de cada um de seus amigos. Mesmo após o Buda baixar a flauta, eles ainda podiam ouvir a música. Nenhum dos jovens lembrava-se da moça ou das joias que haviam sido roubadas. Então, o Thich Nhat Hanh é um poeta, né? Ele vai trazer essas ideias assim, mas ele está dando uma outra dica. Na real, tudo aquilo já estava acontecendo. Os pássaros às vezes param de cantar, eles retomam, né? A brisa, às vezes ela segue, às vezes ela volta, e é assim. Só que ele vai dizer assim, ó, com a flauta, né? Não é com a flauta, quando a gente tem um objeto, né, dualista, quando a gente tem um objeto de apreciação, seja a respiração, seja a música no caso ali, tu te dá conta, tu tem um foco. Então o Thich Nhat Hanh é muito preciso com isso, assim, ele vai dizer, olha, preste atenção em algo, né? Mesmo que a sua mente seja tomada por algo, por esse foco, e todo o universo estará presente. Todo o universo estará presente, é como se fosse uma parada no tempo, assim, porque tudo está acontecendo. Mas ele vai trazer para esse momento do Buda, para ensinar a atenção plena. Houve um silêncio por um longo período. Então o rapaz, a quem a flauta pertencia, comentou, mestre, você toca magnificamente.
Jamais ouvi alguém que pudesse tocar tão bem. Com quem estudou? Desculpa. Você me aceitaria como seu aluno para que eu possa aprender flauta? O Buda sorriu e disse: aprendi a tocar flauta quando era menino, porém não tenho tocado nos últimos 7 anos. Meu som, todavia, está melhor do que antigamente. Como pode ser isso, mestre? Como pode o seu desempenho ter melhorado sem ter praticado durante 7 anos? Tocar flauta não depende apenas da prática. Toco melhor agora do que antes, porque encontrei minha verdadeira natureza. Você não pode atingir alturas elevadas em artes sem primeiro descobrir a beleza inexcedível em seu próprio coração. Se quiser tocar sua flauta verdadeiramente bem, deve encontrar a sua verdadeira natureza no caminho do despertar. O Buda explicou o caminho da liberação, as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo. Os rapazes ouviram intensamente. Quando Siddhartha Gautama terminou de falar, cada um deles ajoelhou-se e pediu para ser aceito como um discípulo. O Buda ordenou-os todos. Em seguida, ele os instruiu a seguirem para Isipatana e apresentarem-se ao bhikkhuni Kondana, o qual lhes daria orientação sobre a prática do caminho. O Buda disse-lhes que os encontraria novamente após algum tempo. Naquela noite, o Buda dormiu em solitude na floresta. Na manhã seguinte, atravessou o Ganga e rumou para leste. Queria visitar as crianças de Uruvela, antes de seguirem sua jornada para Rajagarha, a fim de encontrar-se com o rei Bimbisara. Estão ouvindo os passarinhos? Eu vou abrir a porta ali para ouvir melhor. Estão ouvindo? Vamos fazer uma prática? Deixe o corpo se acomodar à postura escolhida. Ouvindo sons à sua volta. Percebendo-se no presente.
Vejam que não há nada a fazer senão estar no presente. Percebendo a sua respiração. Apenas o ar entrando e saindo, conectado a esse estado de presença total. E agora, relembrando o texto que foi lido hoje sobre a flauta, sobre a verdade. Qual é a sua flauta? Que flauta você toca? Qual é o seu trabalho? Qual é o seu hobby? O que é mais importante para ti? E você leva adiante esse trabalho, essa verdade, esse hobby, de uma forma verdadeira, com entrega total? Como você toca essa flauta, fazendo essa analogia com o texto de hoje? Como você tem tocado? Isso ainda te motiva a acordar pela manhã? Te alegra ao deitar à noite, sabendo que cumpriu, que no outro dia começa novamente? Como você tem tocado esta flauta? Isso lhe impulsiona, lhe traz alegria, realizações. É a sua verdade? Pensem sobre isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa terça e até amanhã. Vocês ouviram o som dos passarinhos? Bacana, né? Tem um ali que está enlouquecido.